Oi pessoal, estamos em mais um episódio, um VitaCast sobre lipedema e hoje temos a participação da minha amiga, que também é minha nutricionista, a Fabi Maza, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa alimentação voltada para os pacientes sobre lipedema. Vamos lá, Fabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pela oportunidade de falar da alimentação com lipedema. Exatamente. Pode tirar as dúvidas. Ô Fabi, seja bem-vinda aqui no nosso podcast de lipedema. E a gente sabe que sem o pilar nutricional é impossível abordar o lipedema, né? Todo mundo sabe que a alimentação do lipedema, ali, a inflamação do lipedema, ele tem um componente muito alimentar. Então, o que eu queria fazer a primeira pergunta para você? Em relação a uma mulher que tem lipedema e a mulher que não tem lipedema, o que muda na alimentação? Sim, eu vou te falar como que eu trabalho com os meus pacientes. Primeiro, o paciente ele precisa entender o que ele tem, né? Começar a verificar quais são os seus sinais e sintomas. Chegando com um diagnóstico ou não, ele precisa entender. Então, quando a gente começa a ter esses sinais e sintomas, o paciente começa a verificar o que ele tem, qual que é o seu objetivo, qual o seu desconforto, com o diagnóstico ou não, é onde eu tenho essa escuta com o paciente, esse tratamento com ele nessa consulta com o paciente, onde a gente vai analisar todo o histórico, todo o exame, como que é seu dia a dia, a sua rotina, e trabalhar dessa forma com o tratamento, com o seu objetivo, qual que é o seu desconforto e verificar, né, qual a conduta ideal para aquele paciente, o que é aplicado para esse paciente em relação à alimentação. Depende muito do objetivo dele, depende muito do diagnóstico ou não e sinais e sintomas que esse paciente apresenta. A gente fala que o lipedema é uma doença inflamatória, né? Mas e aí, onde que entra esses alimentos? Existem alimentos anti-inflamatórios ou não? Ou a gente quer mais visar o emagrecimento, consequentemente a melhora do lipedema? O lipedema é uma doença crônica, progressiva e inflamatória, né? E esse acúmulo desproporcional de gordura que gera esse desconforto, né, esse peso, todos esses sintomas com esse paciente, a gente trabalha muito com uma dieta anti-inflamatória. Mas seria uma dieta anti-inflamatória para todos os pacientes, todo igual, né, o mesmo tipo de dieta? Não é. A nossa base é uma dieta anti-inflamatória. Eu sempre procuro saber como que é a rotina dia a dia desse paciente com um recordatório alimentar, com um exame para a gente interpretar juntos, né? Como que é o trabalho dele, o dia a dia dele, porque um plano alimentar ele tem que ser fácil dele seguir. Não adianta eu colocar alimentos anti-inflamatórios que existe, né? Um tipo de dieta ideal anti-inflamatória para ajudar esse paciente a desinflamar, onde causa esse desconforto todo, mas ele tem que ser aplicado para aquele paciente que tem esse dia a dia, essa rotina, e quais são esses alimentos que ele consegue colocar no seu plano alimentar. Se não for fácil de seguir, ele não vai seguir. Não vai seguir, exatamente. Eu brinco assim. Então alimentos condimentados, ultraprocessados, lactose, glúten, açúcar, carboidrato, tudo é inflamatório. Então, falo para o paciente, corta processados, corta lactose, corta glúten, corta o pulso também, né? Porque vai comer o quê, o coitado? Como que é isso? Exatamente, mas não é esse tipo de estratégia que a gente aborda para o paciente aqui na clínica, né? Eu trabalho muito com estratégias, então por isso essa escuta com o paciente, essa consulta, esse recordatório alimentar com o paciente, eu vou saber exatamente qual a estratégia para esse paciente. Então, o que serve para um não vai servir para o outro, sempre baseando numa dieta anti-inflamatória, mas de acordo com o estilo de vida dele, a rotina, o dia a dia, o que ele gosta de colocar no plano alimentar. Claro que eu preciso ali diminuir estímulos inflamatórios, no início sim, eu vou conversar com esse paciente, porque a gente trabalha muito a parte
comportamental. Eu posso elaborar o melhor plano alimentar do mundo. Se ele não entender o que ele tem e não trabalhar esse fator comportamental, ele não funciona e o paciente não vai seguir. Não vai aderir, né? E aí você personaliza cada caso e aí você vai fazendo teste, Fabi? Você vai testando e falando assim, ó, essa aqui para tal paciente, por exemplo, para paciente talvez o glúten é mais inflamatório, talvez para outra é o açúcar. E aí você vai tirar tudo e vai fazendo testes, dá uma pincelada. O que eu faço? Qual é a minha estratégia? Eu diminuo estímulos inflamatórios, que eu vou falar de açúcar, farináceos, ultraprocessados, refrigerante, álcool, alimentos que inflamam. E baseado nisso, a gente tira no início, descobri, estou com o diagnóstico de lipedema, tem todo o desconforto, está me atrapalhando, né, meu autoestima, meu estilo de vida. A gente tira, por isso que é importante ter esse retorno desse paciente, né? No consultório a gente tem um retorno depois de 3 semanas, isso é muito importante, porque em 3 semanas eu vou saber ali o que desinflamou através de menos dor, menos inchaço, mais energia, mais disposição. Você acha legal o paciente fazer como se fosse um diário? Por exemplo, anotar o que ele comeu e naquele dia ele dar uma nota para o desconforto dele, retenção de líquido, dor, etc. Para ele associar os alimentos que mais causaram mais sintomas? Uma estratégia que a gente usa é o diário. Então, no início, sim, anotar, né, o que alimentou, o que deu, né, os sinais e sintomas. Comi isso, senti aquilo. Meia hora, 1 hora depois que se alimenta, o corpo fala, a gente tem os sinais e sintomas. O que a gente trabalha bastante, o paciente tem que ter esse autoconhecimento e não falar, sempre foi assim, já me acostumei, vai ser sempre assim. Não, a gente não pode se acostumar com o desconforto. E gera esse desconforto, né? O peso, é o aspecto da pele, é esse autoestima, é essa inflamação toda. Então, a gente precisa melhorar esse alívio, né, desses sinais e sintomas através desses alimentos. Então, com esse diário, o paciente vai anotando, tira, depois vai introduzindo, né, cada semana um alimento e verificando com esses alimentos que a gente retirou e voltou, o que gerou de desconforto ainda, né? Porque se tirar tudo, a gente vai ser muito sofrido, não tem como, né? Não tem. O paciente não vai aderir o tratamento. Não tem como aderir. Então, esse tratamento personalizado, com acompanhamento, com equipe multidisciplinar, né? Com atividade física adequada para isso, com a hidratação adequada, alimentação, procedimentos estéticos, quer dizer, não tem como você trabalhar sozinho com aquele paciente de lipedema. Tem que ter muita empatia, né? Tem. Por isso, assim, no meu diário é edamame piora muito e me inflama bastante. A gente precisa preservar a nossa massa muscular. Ô Fabi, agora em relação ao tipo de alimento, que você me falou muito dos anti-inflamatórios, aqueles alimentos que em relação à retenção de líquido, tem alimento que ajuda a melhorar a retenção de líquido, ou aqueles alimentos que fazem você ter mais líquido aprisionado? Você trabalha com essa parte de líquido também para o lipedema ou você não tem esse pilar de retenção ou não de líquido? Me fala um pouco. A gente tem que sempre também priorizar essa retenção, né, todo esse inchaço, com essa hidratação adequada, com águas e chás, né? Então isso é muito importante porque tem uma retenção ali, tem uma circulação que está ali prejudicada. Né? Então eu trabalho muito com a estratégia da boa hidratação adequada, com a água mesmo. Chás, né? Então eu gosto muito do chá verde com chá de cavalinha, que além de o chá verde anti-inflamatório, cavalinha é diurético. Tá. Então, anotem aí. Então tem os alimentos, frutas ricas em vitamina C, beterraba, que é excelente, um vasodilatador ali, vai ajudar muito naquela circulação, porque a circulação que falta ali, aquela oxigenação ali, dá um inchaço, a gente precisa melhorar toda essa circulação e que é uma hidratação adequada com essa estratégia. E aí uma pergunta meio capciosa aqui no meio, que não estava no nosso script. Fabi, a gente falou num podcast passado sobre emagrecimento e lipedema. A gente sabe que muitos pacientes falam assim, olha, eu emagreci bastante, fiz bariátrica, e aí o lipedema, mesmo assim, ele se manteve. Porque a gente sabe que a doença, ela atua ali nas regiões dos membros inferiores,
às vezes nos braços, e não é respondente tanto à dieta. Por isso que tem essas dietas especiais, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o emagrecimento, às vezes por que não adianta só emagrecer saudável, colocar o componente inflamatório e o componente da líquido. Você dar um resuminho de tudo que você falou até agora, mas para ter esse aspecto. Eu achei legal ele fazer essa pergunta, porque o que eu vejo também no meu dia a dia? Quando a gente atende o paciente com lipedema e encaminha para o nutricionista, e ele não se acha gordo, ele é resistente em fazer o acompanhamento com a nutricionista, porque na cabeça dele, a gente quer que ele emagreça. E nem sempre o objetivo é emagrecimento. Esse não é o objetivo. Então, assim, no podcast, o objetivo não é que vocês emagreçam, é que vocês... Sempre pensar, eu falei no início, né? Pensar no alívio de sinais e sintomas de desconforto. Então, qual que é o seu objetivo? Então, eu já começo no tratamento ali, atendendo aquele paciente, pensando e o paciente entendendo o que ele está buscando, quais são ali os desconfortos dele, qual é o objetivo. E eu vou trabalhar isso com ele, né? Que ele vai ter ali todo o seu desconforto, todo o objetivo que ele quer ali tratar, que nem sempre é um emagrecimento, mas sim ter qualidade de vida, desinflamar, ter mais energia, disposição, mobilidade ali na atividade física. Então, como a gente pode fazer isso através da alimentação? Então, a nutricionista não é só para ter o emagrecimento, é para ter uma qualidade de vida. Na qualidade de vida, a gente melhora essa alimentação. Então, às vezes, só pequenos ajustes ali já ajuda bastante. Tem pacientes de lipedema que têm já uma boa alimentação. O que a gente precisa ali melhorar pode ser uma oscilação hormonal, que às vezes ele nem sabia, através dos seus exames, por isso que tem ali o médico, o nutrólogo ali para acompanhar. Às vezes é uma atividade física que não está legal, então, né, falar com o seu personal, com o seu educador físico ali e adequar a atividade física com a alimentação que já está ali legal. Então, eu vou analisar no recordatório alimentar daquele paciente o que está errado, que se precisa fazer ajustes ou não. E às vezes o paciente não sabe quais são esses alimentos, né? Para melhorar essa qualidade de vida. Então, às vezes, o perder peso ali é uma consequência, porque tinha um inchaço, uma retenção, e a gente melhorou alguns alimentos e melhorou já aquela disposição e aquela circulação. Às vezes tem paciente magro, né, que está com o peso ali adequado, nem era objetivo de perda de peso, mas tem uma circulação tão ruim através do lipedema, né, também tem uma circulação prejudicada, que sente o peso na perna. Então, através de alguns alimentos que ajudam nessa circulação, já tem essa melhora. Eu gosto muito de trabalhar que eu adoto ali na dieta, junto com o paciente, eu dou prioridade, assim, aumento alimentos que têm altos assim, fitoquímicos e antioxidantes, como frutas vermelhas, eu acabo aumentando, um chá verde para tomar em jejum, legumes variados, coloridos, para ajudar. Beterraba, né? A beterraba é meu queridinho ali para circulação. Então, a chia, sementes, linhaça, azeite extra virgem. Eu priorizo proteínas magras, porque a gente tem que pensar na estrutura do metabolismo, a gente tem que pensar na massa magra. Para melhorar essa massa magra, eu preciso priorizar proteínas magras, como o ovo, frango, o peixe. Então, eu priorizo isso. Eu incluo gorduras boas, falando de abacate, azeite, sementes, castanhas. Então, pensando... É fundamental, que tipo de dieta é essa? Né? É uma dieta mediterrânea, é um estilo mediterrâneo? Tem um nome essa dieta. Mas priorizando esses alimentos que tem um efeito anti-inflamatório, como que eu vou adotar esses alimentos no estilo de vida dessa paciente? É só sabendo, tendo uma conversa com ela. E a questão de suplementos, o que você pensa sobre isso, de associar? Você gosta? Sim. A gente vê às vezes ômega 3, outros suplementos assim, você costuma prescrever também? Acha importante? Vitamina D, né? Sim, os suplementos eles não substituem uma boa alimentação, uma atividade física e uma drenagem. Ele é um aliado ali para ajudar em todo esse processo para desinflamar do lipedema. Então, sim, eu uso essa estratégia, né, de suplementação,
Eu gosto muito de castanha da Índia, centelha asiática, Dimples, ômega 3, para tudo um efeito anti-inflamatório. Gosto muito de magnésio, né, que também faz toda essa reação, do berberina, porque a gente tem que pensar na parte glicêmica, o índice glicêmico ali, esse controle glicêmico da insulina, da glicose é extremamente importante. Não, Fabi, mas não precisa falar tudo, não. Deixa o paciente vir e aí você prescreve específico para ele. Quando a gente trabalha com estratégia, funciona e funciona de uma maneira mais simples e mais fácil, com estratégia. Ô, Fabi, e eu acho tão importante a nutricionista junto com o lipedema, porque essas pacientes, elas se sentem muito culpadas, né? Elas vêm com muita dor física e uma dor mental, porque elas se sentem culpadas porque todo mundo falou a vida inteira para elas que elas são obesas. Falaram a vida inteira que a culpa de ter aquela dor é pela obesidade. E aí ela busca fazer a cirurgia bariátrica e ela continua com o mesmo sintoma. E aí ela vai para algum nutricionista, às vezes não tão informado, e fala, você tem que parar de comer isso. Volta numa consulta, parar de comer aquilo. Vai no profissional de educação física também não bem informado, machuca. Aí ela vai parar no ortopedista, manda para o vascular vascular manda para o ortopedista. Então, o papel... Fica dançando, igual ping-pong. Jogando a culpa para outras pessoas, voltando a culpa para o paciente. Até que um profissional nesse meio consegue fisgar e falar, não, isso é lipedema. E aí esse que é a importância do papel de todos os profissionais envolvidos, por isso que a gente gosta muito do multidisciplinar, né, Natália? Eu que nem eu já falei que eu tenho lipedema, eu me identifico com isso porque eu carreguei essa culpa a vida inteira. Então eu falava assim, gente, como eu era muito magra, eu comia muito porcaria, muito lanche, achando que não ia engordar, a culpa era dos salgados, a culpa era da pizza, a culpa era do lanche, a culpa foi do anticoncepcional, sabe? Mas as minhas amigas às vezes tinham uma alimentação muito pior que a minha, eram muito mais gordas e não tinha. Né? E aí eu falava assim, mas por que isso foi acontecer comigo, né? E me culpando. A dor, a gente acostumava a sentir a dor. Hematoma, é assim mesmo, acontece, né? E de repente, quando fala, não, lipedema é genético mesmo e você não tem culpa, nossa, gente, é confortante. E aí fala assim, não tem o que fazer. Não, tem sim o que fazer, tem o que melhora, tem cura? Acho que não. Mas tem controle, né? Aí dá mais vontade de ir atrás. Porque antes era uma frustração. A gente ficar pipocando de profissional para profissional e nada resolver. Porque o lipedema não é uma modinha que está acontecendo agora. Ela já existia, a gente falava muito de aspecto da pele e da casca de laranja, né? Eu tenho peso, eu tenho desconforto, mas porque eu estou com sobrepeso. E já é os sinais e sintomas que o lipedema que a gente acaba enfrentando esses pacientes, né? E daquele aspecto que acaba mexendo com o emocional, com a autoestima. E tem estratégia, tem o que fazer para um tratamento, para aliviar esses sintomas. Porque não é só de olhar ali o aspecto da pele, sim, que a gente quer ali melhorar, tem como melhorar para não ter a progressão, mas o que já está instalado, melhorar aquilo e não progredir mais, tem um tratamento para isso, né? Que com toda uma equipe, claro, e cada um tratando para melhorar sinais e sintomas, para não ter todo esse desconforto. Então, tem o que fazer, tem estratégia para isso com bons profissionais que entendem de lipedema. A gente não pode, né, fazer qualquer coisa pensando que é só emagrecer e fazer uma atividade física qualquer e está tudo bem. Não é bem assim. Fabi, eu achei que foi perfeito, todas as colocações, o podcast foi muito bom. E aí, assim, quando o paciente seguir corretamente uma receita e uma estratégia de uma nutricionista, eu quero que você me fale 3 coisas que ele pode esperar de resultado no lipedema dele quando ele seguir a sua estratégia. Eu vou te falar de 4, então. Ótimo. Menos dor, menos inchaço, mais energia, mais autoestima. Isso é qualidade de vida. É isso. Parabéns, Fabi. Eu penso isso. Tudo isso depois, no fim das contas, se resume em mais qualidade de vida e melhor autoestima. Então, para finalizar, não tenham culpa. Não se sintam culpadas. Não se sintam que vocês têm sobrepeso porque vocês queriam ter sobrepeso.
Não se sintam que vocês estão inflamadas porque vocês comem coisas inflamadas. Às vezes a gente não sabe o diagnóstico, a gente não sabe como que vai evoluir, né? É isso aí. Vamos para cima. E eu acho até que, no fim das contas, nós vamos ter mais mulheres diagnosticadas, porque é uma coisa nova e que ainda está na negação de muita gente. Informação nunca é demais. Quando você tem conhecimento do que você tem, o que você sente, eu acho que é libertador. É isso aí. Isso. Tá bom aqui que a gente vai acabar com esse lipedema em Rio Preto região. Até a próxima, pessoal.